e faz acontecer. Quando o homem diz que não tem como acontecer, Ele faz. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Vou confessar para vocês que essa semana para mim não foi fácil. Eu passei a semana inteira chorando, andando na moto e lembrando, relembrando, recordando de tudo que aconteceu na minha vida. Estava aqui no banheiro lá em casa, escrevendo, fazendo um pequeno esboço para lembrar, porque não é fácil, em tão pouco tempo a gente conseguir resumir tudo que aconteceu de ruim, mas de tudo que aconteceu de bom também. E ali no banheiro eu comecei a escrever e de repente parei, comecei a falar em línguas, comecei a chorar, porque é muito forte, irmão, o que Deus faz na vida de um homem. E essa campanha de amor transformador, ficou muito forte no meu coração, esse versículo que foi colocado, e eu queria compartilhar. Acho que vocês já devem ter dado uma folheada aí na Bíblia e visto, que está lá em João 15, a partir do versículo 13, eu quero, assim, até estender um pouco mais do 15 e 13, eu queria que os irmãos me acompanhassem, se puder colocar no telão aí, João 15 e 13, diz assim: e esta é a maneira de medir o amor. O maior amor é demonstrado quando uma pessoa entrega a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se me obedecerem. Eu já não chamo de escravos, porque um escravo não sabe o que o seu senhor faz. Agora vocês são meus amigos, e a prova é o fato de que eu lhes disse tudo o que o meu pai me disse. Vocês não escolheram a mim, mas eu escolhi a vós. E os chamei para irem e darem fruto, fruto que permanece, para que tudo o que pedir ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Quero agradecer aqui o pastor, o apóstolo Joel aí, por ter me convidado. Quando ele me convidou, eu me tremi muito, porque é muito tenso, muito tenso tudo aquilo que eu vou falar, não posso falar tudo, mas enfim, queria também compartilhar com os irmãos, quem puder estar aí lendo, abrindo a Bíblia, é em Isaías 61, versículo 1, muitos conhecem também, diz assim: o Espírito do Soberano, o Espírito do Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para levar as boas notícias de salvação aos pobres, e Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Bom, meu nome é Eliel, como pastor aqui muitos conhecem. Eu nasci e me criei no berço evangélico, no lar evangélico, no lar cristão. Muitos já ouviram meu testemunho lá no encontro. Como foi dito aqui pelo apóstolo, não posso estar abrindo tudo, mesmo porque também estamos aí sendo filmados, está sendo transmitido esse testemunho, mas eu faço até um apelo e uma propaganda do encontro com Deus. Quem quiser saber na íntegra, faça a sua inscrição para o encontro com Deus, e lá você vai saber na íntegra o meu testemunho, amém? Tá, então assim, eu fui apresentado ao Senhor, quando eu era bebê. Eu sou dos 11 irmãos, eu tenho 11 irmãos, eu fui mais um que fui apresentado ao Senhor quando eu era bebê. O pastor foi lá, me levantou, me apresentou, e toda a minha família cristã evangélica, e mais ou menos com 11 anos de idade, fui batizado nas águas, e ali na igreja Assembleia de Deus do Brás,
onde hoje está um outro dirigente ali, Samuel Ferreira, se eu não me engano. E ali eu, com 11 anos, comecei a aprender música, né? Estava mesmo bem assim inteirado na igreja, um jovem, um adolescente, né? Cheio de expectativa, cheio de vontade dentro da igreja. E com 11 anos fui batizado nas águas. Com 11 anos eu fui levado, né? Fui com uns irmãos para Itaquaquecetuba, lá no final, na periferia lá da Zona Leste. E nós fomos, eu lembro, numa Kombi lotada, uma Kombi cheia. E ali pude estar sendo adornado, recebendo o batismo com o Espírito Santo. Uma igreja que a gente descia, acho que 3 andares para baixo. E ali o suor, aquela igreja lotada. E ali com 11 anos Deus me adornou com o dom de profecia. Fui batizado com a evidência dos dons de línguas. Eu lembro que eu chegava em casa, uma criança de 11 anos. Eu chegava em casa e não conseguia parar de falar em línguas. Porque foi muito forte, né? Esse batismo que Deus me deu. E mais ou menos com 12 anos eu entrei, né, eu e mais 5 irmãos meus, entramos na aula de música que a igreja dava, né, e nessas aulas de músicas, nós aprendemos a tocar sax, clarinete, requinta, flauta transversal, né, enfim, e ali nós aprendemos muito da parte de música, né, a orquestra nós começamos a tocar, eu comecei a tocar mais ou menos com 12 para 13 anos, a minha família inteira tocando na orquestra. A orquestra era composta de 80 músicos, né, e nós fazíamos parte dessa orquestra. Passou-se algum tempo, eu comecei a incentivar alguns irmãos a ir comigo. Eu tinha apenas 13 anos, 13 para 14 anos, eu incentivei esses irmãos a estarem indo comigo, né, ali no Largo da Concórdia, né, fazer o culto ao ar livre, né, e ali eu levava mais ou menos uns 30 músicos comigo, né, na qual eu os regia, né, fazia uma experiência tremenda, né, então a gente voltava lá com muitas vidas, com a Kombi cheia de pessoas ali perdidas, e a gente ganhava para Jesus ali. Bom, com 15 anos, irmãos, mais ou menos para 16 anos, eu comecei a desejar e comecei a ver algumas falhas na igreja. E ali eu comecei a desejar as coisas do mundo. Uma coisa que é até natural, né, para um jovem, né, que foi criado na igreja e que nunca tinha feito nada, né, fora da igreja. E ali, com 16 anos mais ou menos, eu já estava virando aquele famoso crente Raimundo, né, que todo mundo conhece, né, o crente Raimundo, um pé na igreja e outra no mundo. E ali eu comecei a viver aquela dupla vida, né, tocava na orquestra, saía da orquestra, aí de domingo às vezes eu faltava e comecei a frequentar um salãozinho, né, de rock and roll, onde ali eu admirava muito aquelas músicas, eu gostava muito, né, só que lá em Salmos 42, versículo 7, o grande rei Davi, ele fala o quê? Ele fala que um abismo chama outro abismo. E foi aí, meu irmão, que eu comecei a não perceber o que o diabo estava fazendo na minha vida. Porque o diabo só veio para matar, roubar e destruir. E a intenção do inferno contra a minha vida era exatamente essa, era me destruir, era acabar com a minha vida. Porque o diabo não gosta de você, não gosta de mim. Porque a intenção dele é matar, roubar e destruir. E eu comecei a me aprofundar nas coisas do mundo. Ali naquele salão de rock, eu tinha acho que 17 anos, eu comecei a experimentar alguns barbitúricos, como diazepam, optalidon, e comecei a me envolver no mundo das drogas. Irmãos, teve dia que eu estava tão doido que eu não sabia, irmãos, diferenciar um saco de lixo de uma pessoa. Eu parava para conversar com um saco de lixo. Agora vira para o irmão que está do teu lado aí, vira para ele com um sorriso gostoso assim, e diz assim, ó: você é um milagre de Deus. Fala de novo: você é um milagre de Deus. Irmãos, olha só o que eu já passei. Eu já tomei tiro, já tomei facada, já passei por 2 overdoses, eu já tive 2 paradas cardíacas, já tive 2
como é que chama? Pancreatite. Estive internado algumas vezes no hospital. O inferno se levanta contra a minha vida para tentar me derrubar. Só que assim, irmãos, aquele que te chamou, né, foi aquilo que está escrito aqui na Bíblia, né? Desde o ventre da tua mãe. Desde o ventre da tua mãe. Irmãos, não tem jeito, o diabo não tem como te derrubar, porque você é escolhido. Amém? Ai, glória a Deus. Deixa eu compartilhar aqui um versículo de Jeremias, no capítulo 1, diz assim, no versículo 4: o Senhor me disse: eu já o conhecia antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Antes do seu nascimento, eu já havia separado e escolhido você para ser o meu profeta às nações. Então eu respondi: soberano Senhor, eu não sou capaz de falar, não passo de uma criança. Você não precisa ter medo deles, pois eu, o Senhor, estarei com você para livrá-lo. Depois disso, o Senhor tocou minha boca com sua mão e disse: veja, eu estou colocando as minhas palavras na sua boca. Eu estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, para arrancar, derrubar, destruir e arrasar, para construir e plantar. Vamos, Jeremias, levante-se, vista-se e saia para anunciar ao povo tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, senão eu mesmo farei você se apavorar na presença deles. Eu hoje tornei você fortalecido. Você não será destruído pelos ataques deles. Eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão vencê-lo, pois eu estou com você e o livrarei, diz o Senhor. Aleluia, Pai. Irmãos, eu conheci uma mulher, uma pessoa, estava no mundo, estava no mundão, e eu não tinha ideia do que o diabo estava fazendo comigo. Quando eu conheci essa mulher, ela tinha 3 filhos. Fiquei morando com ela durante 11 anos. Só que no finalzinho do nosso relacionamento, eu acabei descobrindo que ela continuava tendo um relacionamento com o pai daquelas crianças. Isso me levou a uma fúria total, irmãos. Voltei a beber, voltei a fumar, voltei a fazer tudo aquilo que o diabo queria que eu fizesse. Comecei a ser agressivo, nunca encostei a mão em nenhum deles, nunca bati nela, nunca fiz nada disso, mas o meu jeito era agressivo. O meu jeito de falar, o meu jeito de tratá-los era agressivo. Passei de ser aquela pessoa carinhosa para aquela pessoa chata, estúpida, aquela pessoa que não queria nem saber de conversa, né? E foi uma parte terrível que eu vivi da minha vida. Aquela mulher, por diversas vezes, ela me amaldiçoou. Ela falava que eu não servia para ser pai. Ela falava que eu nunca ia ser pai. Ela falava que eu não ia ter uma família nunca na minha vida. Ela falava que eu jamais ia ter algo. Ela falava que jamais eu ia conseguir conquistar algo para a minha vida. Aquilo me deixava muito triste, irmãos. Quantas vezes eu sentava assim no quarto, sentava no banheiro, ficava lá, e muitas vezes até com muita bebida, sob o efeito de muito álcool, eu ficava chorando, e ficava pensando: Deus, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que eu não tenho, eu não mereço ser pai? Eu não mereço ter uma família? E isso me corroía por dentro, isso me machucava, isso acabava comigo. Bom, passou-se algum tempo, eu com essa família, eu comecei a descobrir e receber algumas cartas. Essas cartas eram a comunicação dela com o pai daquelas crianças que estava preso. Ele estava preso lá em Bauru naquela época. E como ela muitas vezes saía para trabalhar e eu ficava em casa, às vezes eu saía para trabalhar, ela ficava. Então nessas vezes eu
conseguia pegar as cartas que chegavam em casa. E uma delas eu peguei e eles estavam bolando um plano satânico para me tirar de circulação. E numa das cartas eu vi que ele escrevia assim: eu não posso subir o gás dele. Subir o gás dele é matar, ou mandar lá da cadeia alguém vir me matar. Eu não consigo, eu não posso fazer isso, porque a minha liberdade está chegando e eu não posso me envolver com nada disso, né? E a última carta que eu peguei deles falava assim: descobri um modo da gente tirar ele de circulação. E aí começou a bolar todo aquele plano maquiavélico para mim. Então começou a vir a polícia em casa, me procurar, elas saíam, eles saíam. Começou a me vir a polícia, me procurar, eu fugia, eu dava um jeito, escapava. E eu comecei a ficar com medo, polícia atrás de mim, nunca tinha me acontecido isso. E a polícia vindo atrás de mim. Chegou um certo momento, à noite, quando eu cheguei do trabalho, eu cheguei em casa e já não tinha mais nada, irmãos. Não tinha móveis, não tinha mais nada. Ela simplesmente pegou tudo, colocou, sei lá, no caminhão e levou tudo embora para a casa de uma amiga que morava no bairro, que depois eu fui descobrir quem era essa amiga, onde ela estava se hospedando com os filhos. Tentei conversar, tentei ir atrás, tentei ver o que estava acontecendo, mas isso foi cansando, irmãos, foi cansando. Por quê? Porque você fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a minha vida? Você começa a pensar, imaginar: eu sei que eu estou desviado, eu sei que estou afastado dos caminhos do Senhor. E isso é sério, gente. Quando eu li em Salmos 27, um abismo chama outro abismo, isso é sério. Isso é muito sério. O diabo, ele é astuto. Ele é astuto. E daí começamos, a polícia ficar indo atrás de mim toda hora, e eu comecei a ficar já apavorado com essa situação. Até que uma certa vez, eu trabalhava na Paulista, e a polícia foi lá, me procurar lá no meu trabalho. E lá no meu trabalho, eles já estavam sabendo mais ou menos do que estava acontecendo com a minha vida. Foi quando eu decidi ir atrás. A polícia estava lá, eu vi, né, até uma viatura ali atrás do MASP, e eu fui lá, fui mesmo, na cara e na coragem. Eu sabia o que acontecia, até algumas pessoas do trabalho falaram: Eliel, não, nós vamos com você, nós vamos com você. Eu falei: não, cara, esse negócio é meu, esse assunto é meu, eu preciso resolver. Foi quando eu cheguei lá, ela estava na viatura, só me aguardando. E foi na hora que eu me entreguei, e eles me algemaram e me levaram preso, lá para o 67 DP. No 67 DP, eu comecei a fazer as minhas declarações, o meu depoimento. Eu não sabia do que eu estava sendo acusado. E ali, meus irmãos, a delegada me transferiu lá para o 77 DP, onde estavam presos os irmãos Cravinhos. Eu fiquei ali 45 dias, preso naquela delegacia, sem ver o sol, sem ver ninguém. Eu lembro que quando chegou os irmãos Cravinhos, eles foram muito xingados pelos policiais. Os policiais bateram muito neles. E ali eu estava ali, e eu comecei a entender o que Deus queria para a minha vida. E ali eu pedi uma Bíblia lá para o carcereiro e comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, comecei a fazer orações. E eu lembro que tinham 6 celas. E eu ouvi o pessoal, eu estava sozinho numa cela, e o pessoal gritava: ô irmão, faz oração por mim, para minha família, para fulano de tal. E numa dessas aí os Cravinhos falaram: irmão, ora pela Suzane, ela está presa também. Ora pelo meu pai, ora pela minha mãe. E ali, quando eu fui transferido, no dia que eu fui transferido lá para o 14º DP em Pinheiros, antes, na hora de sair da cela, aí eles viram, eles queriam saber que nunca, a gente não se via, né? A gente era separado por paredes e por grades. E ali, na hora que eu passei naquele corredor, aí eu deparei com os dois, com os Cravinhos, né? O Daniel e o outro irmão dele. Aí eles me perguntaram: irmão, é você que está fazendo oração? Eu falei: sim, sou eu. Aí ele falou assim: irmão, faz uma oração por mim agora. Aí eu olhei para o carcereiro: posso? Aí ele falou assim: claro, pode fazer sim. Aí eu orei por eles, eu falei para vocês: só tem um caminho. E a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí eu falei para eles e fiz o apelo. Na hora os dois se ajoelharam: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E aí eles aceitaram, irmãos, Jesus como Salvador da vida deles. Eu não sei como é que eles estão hoje, mas ali eu creio que Deus começou algo na vida deles também. Fui transferido
para o 14º DP. Irmãos, quando eu cheguei no 14º DP, que eu entrei, os presos estavam todos no pátio. E deixa eu te falar uma outra coisa. Quando eu estava para ser preso, antes de ser preso, a minha irmã Elisete, que eu a amo tanto, que sempre orou, intercedeu por mim, fiquei na casa dela alguns dias, fugindo da polícia. Aí ela falou assim: Iriel, vai ter oração lá na minha igreja, era um sábado. E eu falei: vai ter oração? Eu falei: eu quero ir lá, eu vou lá. Ela falou assim: então tá, me deu o endereço, me deu o dia da condução, que nem andar de moto não estava andando mais, com medo de ser parado numa blitz. Aí cheguei lá, quando eu cheguei, eu sentei, estava aquele culto, uma bênção, derramando a unção, e aí quem era a preletora era a pastora Sônia, e ali naquele momento, quando ela estava pregando, ela tinha dom de revelação, Deus mostrava algumas coisas para ela, e ali, irmãos, foi assim, uma coisa sobrenatural, porque eu estava ali para ouvir Deus falar comigo. Sabe quando você senta e fala: Deus vai falar, Deus vai falar, Deus vai falar, Deus vai falar. Aí Deus não falou comigo, mas Deus falou de uma forma diferente, porque tinha uma mulher sentada ali no banco da esquerda, no primeiro banco ali, e na hora que aquela irmã, a pastora, estava recebendo a revelação do Espírito Santo, ele falou assim: olha, fulana, Deus me mostra vários papéis descendo no teu colo, assim, vários papéis. E sabe o que esses papéis dizem? Causa ganha, absolvido. E Deus vai fazer isso, é um processo, irmã. É um processo muito difícil. Mas Deus está fazendo isso para honrar a tua vida. Aí eu comecei a ficar curioso, comecei a olhar para aquela irmã, e ficava olhando. Falei assim: não, será que ela é advogada? Será que ela é advogada? Ai meu Deus, vou falar com ela. Irmão, terminou o culto, eu nem vi mais aquela mulher. Quando eu fui preso lá no 67 DP, lá em Arthur Alvim, a primeira pessoa que me ligou na delegacia foi essa mulher. E eu comecei a dar glória a Deus, porque eu comecei a ver a mão de Deus sobre a minha vida. Mas eu estava passando por esse momento muito difícil, muito difícil. E uma outra coisa que eu me estava esquecendo, é que antes de ser preso, meus irmãos, é uma coisa assim, sobrenatural que aconteceu, sobrenatural. As coisas de Deus para o homem natural é loucura, mas para o espiritual, ele entende, ele sabe que isso é verdade e acontece. Eu estava ao meio-dia na Bernardino de Campos, andando de moto, que eu fazia serviço de moto. E quando eu estava andando nos faróis assim, todo farol assim, aquela muvuca, cheia de gente, a hora do almoço, gente para lá, gente para cá, e eu chorando, irmãos, da Bernardino de Campos, chorando, a Paulista inteira chorando. Eu nem parava, nem olhava para os lados, de tanta vergonha que eu estava, porque eu não conseguia parar de chorar. Eu falava assim comigo: Deus, por que Deus? Por que tudo isso, Senhor? Porque eu sou teu servo, eu estou afastado do Senhor, mas eu continuo sendo teu filho, eu continuo crendo no Senhor, e sei que o Senhor pode falar comigo. Se o Senhor, que nem a Deise falou, usou uma mula, o Senhor pode usar qualquer pessoa aqui na avenida para falar comigo. Eu tenho certeza que o Senhor pode falar comigo. E ali, irmãos, na hora que eu parei naquele farol da Angélica, da Avenida Angélica não, da Bela Sintra, na hora que eu parei naquele farol, aí veio um monte assim de motoqueiro, um monte, e pararam tudo assim alinhado, um do lado do outro. Aquele farol é demorado. Irmãos, creia, Deus usou um motoqueiro. E ele começou ali vindo com o capacete erguido até na cabeça assim, o olho desse tamanho, e ele falava assim: e eu sou Deus! E eu sou Deus! Todo mundo olhou apavorado, olhou para ele, aí eu lembro que tinha alguns até que falavam: ih, mano, o mundo está cheio de louco mesmo, só tem doido no mundo. Aí ele parou assim, eu estava ali nessa posição que assim, ele falou assim, virou para mim e fez assim: e eu sou Deus que falo contigo, meu servo. Agindo eu, quem impedirá? Se passares pelas águas, não te afogarás. Se passares pelo fogo, o fogo não te consumirá. Porque agindo eu, quem impedirá? Irmãos, na hora eu desci da moto, subi na calçada, liguei para minha irmã, e eu comecei a falar em línguas lá do outro lado. Falei: Elisete, acabei de ver Deus face a face comigo. E ali passou, irmão.
Passou e eu comecei a sentir, sabe, aquele negócio que eu sei que Deus está comigo. Eu sei que em todo tempo Deus está comigo. Em todo tempo Deus está com você, meu irmão. Não importa a sua situação, não importa o que você passe, creia, Deus é capaz de mudar a lei por sua causa. Deus é capaz de mudar a sua história. Tá impossível aos teus olhos, mas a Deus tudo é possível ao que crê. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Naquele momento que eu entrei no 14º DP de Pinheiros, tinha um homem, ele tinha acho que uns 2 metros de altura, careca, o olho dele era desse tamanho, a cara de um psicopata nazista. E na hora que eu entrei, todo mundo bateu as portas atrás de mim. Na hora que bateram as portas, aí eu vi, a primeira pessoa que eu vi foi ele. Aí ele já ficou me olhando e me encarando. Falei, Deus, me cobre com o teu sangue, Jesus, me cobre com o teu sangue, Senhor. Deus, eu morri, agora já era. Fiquei pensando, né? E ali morrendo de medo, né? Aí a cadeia toda parou, que estava todo mundo no pátio. Na hora que eles olharam para mim, todo mundo me olhando, aquele silêncio. Aí ele fez assim para mim, ó. O cara estava com a mão para trás, assim, as 2 mãos para trás, assim, ó. Ele me olhava dessa forma, irmão. Na hora que eu cheguei perto dele, ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Aí eu olhei para a cara dele assim, né? Tentei me explicar, né? Gaguejando, morrendo de medo. Aí ele falou assim, você sabe por que você está aqui? Aí eu fiz, sei, porque estão me acusando de uma coisa que eu não fiz. Você não fez? Tá bom. Você sabe por que você está aqui? Para que você está aqui? Aí eu já comecei a ficar com medo, porque o cara me perguntou isso várias vezes. Aí ele tirou a mão assim de trás, assim, com a Bíblia na mão, assim. Então você não sabe por que você está aqui. Eu vou te mostrar por que você está aqui. O Senhor me disse, eu já o conhecia antes de você ser formado, no ventre da sua mãe. Antes do seu nascimento eu já havia separado e escolhido você para ser profeta às nações. Ele leu exatamente isso, eu li para vocês agora, no começo. Ele leu, irmãos. E eu fiquei ali, eu falei... Aí eu já comecei a me sentir, comecei a falar em línguas, e o cara também falando em línguas, e toda a cadeia, ninguém entendia nada. Irmãos, durante 6 meses, eles queriam a minha cabeça. A cadeia inteira queria a minha cabeça. Eles falavam, olha, se a cadeia virar, vai para um canto, se esconde, vai para o banheiro, faz qualquer coisa, entra no meio daquele povo lá, se esconde, porque se a cadeia virar, ou seja, se a polícia invadir, se uma tentativa de fuga acontecer alguma coisa, quem ia morrer primeiro ia ser quem? Ia ser eu, pela história que eu contei ali para eles. Irmãos, foram muitas vezes, irmãos, muitas vezes, que eu precisei realmente recomendar a minha alma ao Senhor. Durante 5, 6 meses, eu fiquei preso 10 meses, porque até provar a minha inocência, até provar que eu não tinha nada a ver com isso, irmãos, passei bocados ali, mais ou menos com 5 meses que eu estava preso. Aí eu já comecei, eu falei, Deus, eu percebi que Deus, isso aqui não é contra o sangue, não é contra a carne. A minha luta são contra potestades. A minha luta são nos mundos, das regiões celestiais. Então eu preciso me armar. Aí eu comecei a fazer jejum, irmãos. De sexta, de sábado, de domingo. A tranca, que era as celas, a gente ficava trancado sexta noite, sábado, domingo. A cadeia só ia abrir na segunda-feira para o café da manhã, para todo mundo ficar no pátio. Esse tempo todo trancado na cela, com mais de 60 presos, eu ficava em jejum. Então a comida servida, tinha uma pessoa que servia a comida, e eu não aceitava, eu não queria, eu ficava só na água, lendo a Bíblia, lia a Bíblia 2 vezes inteirinha. Numa dessas eu riscava a minha Bíblia, tudo que eu lia, eu grifava, e tinha uma pessoa que sempre perguntava, irmão, quando você acabar de ler essa Bíblia, você me dá ela? Eu falei assim, claro, irmão, eu dou para você com muito prazer. E ali comecei a me fortalecer. Deus começou a me usar naquele lugar, irmãos. Deus começou a fazer coisas tremendas naquele lugar. Eu participava de vigília, irmão.
daquela igreja que tinha uma rádio lá na Doutor Arnaldo, Comunhão Plena, o nome da igreja. Ali eu conhecia, que ali quem fazia os cultos ali era o Carlos Apolinário, era uma tal de irmãzinha do Limoeiro, era Pretinha do Limoeiro, uma profeta que estava nessas vigílias. Era só coisa grande, só gente grande. E o Sérgio Lopes, ali numa daquelas vigílias, Deus falava comigo cara a cara, irmãos. Deus, eu vou contar para os irmãos, isso é coisa para você crer, para que nosso Deus é Deus. O nosso Deus continua sendo Deus, independente de mim, de você, Ele será sempre. Ele é, Ele era, e Ele sempre será Deus. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Irmãos, eu comecei a fazer vários cultos naquele lugar. Era até prazeroso ver a manifestação de Deus na vida daqueles presos. Quantas vezes o Goi ia buscar algum preso para audiência, o preso saía falando em línguas, o preso saía assim, era batido com o Espírito Santo, derramar de Deus, o Shekinah de Deus naquele lugar. Tinha uma pessoa que tocava violão, nós fazíamos louvor, e no louvor era batizado com o Espírito Santo, batíamos nas águas ali naquele lugar, fazíamos santa ceia naquele lugar. Irmãos, você não sabe a vontade que eu tinha de sair daquele lugar e vir para uma igreja e tomar a santa ceia do Senhor, participar da ceia do pão, do corpo de Cristo. Era aquela vontade. A primeira vez que eu participei eu chorava tanto, porque foi lá na igreja Brasil para Cristo, lá na Pompeia, que eu tomei a primeira ceia depois que eu saí. Então, sabe, a gente fazia o trabalho do Senhor, e aí, na minha última audiência, aliás, já tinha passado todas as audiências, né? Era uma audiência extra, eu já estava no 499, o 499 nada mais é de que eu aguarde. Então você fica no 499, tinha preso que estava 2 anos no 499, esperando a decisão da justiça para se fosse continuasse preso, ou se ia em liberdade, ou se ia transferido da delegacia para outro lugar. Eu lembro que o 14º DP, ele estava passando por um processo que ia fechar todas as delegacias de São Paulo, e estavam transferindo todos os presos que estavam recebendo a condenação, ou seja, a paulada que eles chamavam, né? E era um que recebia 10 anos, outro recebia 12 anos, outro recebia 15 anos, outro recebia 20 anos, ia para Manaus, ia transferido para Porto Velho, ia transferido para o Pará, e eu falava, Deus tem misericórdia, Senhor. A minha causa, irmãos, era impossível. A minha causa, sabe, eu não tinha como fazer nada por mim, era só Deus mesmo. E Deus colocou aquela advogada na minha vida para poder mostrar que Deus continua sendo Deus e usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Deus é Deus. Ali, irmãos, eu estava ali, sabe, já percebendo já que eu ia ser, sabe, condenado. Foi quando já tinha passado todas as minhas audiências, eu estava ministrando num culto lá, que nós fazíamos no pátio, e de repente cantaram o meu nome, ele é o Barbosa Anselmo. Aí todo mundo, é você, vai lá, irmão, vai lá. E o culto estava tão poderoso, estava tão forte a presença de Deus, que quando eu saí, né, que eu fui me trocar, colocar o chinelo para poder ir embora, eu não conseguia parar de falar em línguas. E na hora que eu estava lá, era o Goi que estava me esperando. Geralmente era o famoso bondão, né? O bondão que eles chamam, é aquele caminhão que leva os presos para audiência. E ali eu estava, era uma viatura do Goi. E eu lembro que os caras estavam tudo mascarados, os caras grandão. E eu entrei naquela viúva, e ali um deles falou assim, tudo mascarado, falou assim, vai ladrão, põe a mão para fora aí, né? Aí eu falando em línguas, eu lá, xarabadocandalabraçai, candarabacai, e não conseguia parar de falar em línguas. Aí chegou a pessoa lá do Goi e fez assim, ó, peraí, não vai algemar ele não, pode deixar o rapaz sentado do meu lado. E eu fui sentado, irmãos, do lado do policial até a audiência. Quando cheguei na audiência, que a advogada estava ali, ela falou assim, né, tudo bem para mim? Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, doutora, fica tranquila, porque Deus colocou esta coisa na tua mão, esta causa na tua mão, não foi em vão. Eu creio que Deus vai usar a tua vida para me tirar daquele lugar, em nome de Jesus. E ali, meus irmãos, eu estava já, sabe, querendo falar em línguas ali naquele tribunal, e me continha para não falar. Quando voltei, eu já estava com meu alvará de soltura me aguardando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Tive experiências fantásticas com essas vigílias. Eu participei acho que de umas 4, 5. Numa delas, a gente dormia de valete. Cabeça para cá, cabeça para lá, cabeça para cá, cabeça para lá. E no meu lugar, era um espaço pequenininho. Eu com aquele radinho, com fone de ouvido, participando ali. E muitas vezes era tão forte o poder de Deus, que eu levantava, ficava de pé, e todo mundo ali dormindo. E eu de pé ali, às vezes me ajoelhava. Às vezes eu começava a falar assim baixinho. Só o Senhor é Deus. E numa dessas últimas vigílias, essa irmã, pretinha do Limoeiro, Deus usou a vida dela. Eles já estavam terminando a vigília. E eu ali, né, cheio da unção. Aí ela falou assim: irmãos, irmãos. Aí eu escutei alguém falar: olha, a irmã pretinha do Limoeiro quer falar. Vem profeta, paga para frente falar. Aí ela foi lá e falou assim: olha, Deus me mostrou. Oh, Deus tremendo. Deus me mostrou um homem. Esse homem, ele está preso, ele está participando. Eu já parei, né? Ele está participando dessa vigília com um radinho de pilha. Ele está lá, cheio da unção. E Deus manda te dizer, varão, Deus está assinando hoje o teu alvará de soltura com caneta de ouro. Os anjos estão enviando o teu alvará. Você está com as malas prontas para sair desse lugar. Aleluia! Irmãos, e para mostrar que eu sou Deus na tua vida, ela falou assim: para mostrar que eu sou Deus na tua vida, você está preso numa delegacia em Pinheiros. É com você que Deus está falando. Eu saí dali, irmãos, quando veio meu alvará de soltura, os presos já tinham armado uma fuga. Eles fizeram um túnel que saía do outro lado da calçada da delegacia. Quando eu olhei, Deus já estava me honrando naquele lugar. Eu já tinha virado barraqueiro. Vai vendo, barraqueiro, sabe o que é barraqueiro? É o cara que toma conta da cela, é o cara que manda tudo. Eu já tinha virado aquilo. Eu tinha dia, irmãos, que a minha irmã levava, sabe, comida para mim, comida, assim, 1 quilo de carne, arroz, feijão, batata. Eu cozinhava e vendia na cadeia, porque os presos estavam tudo cansados. E eu vendia comida, e eu estava com 400, 500 reais no bolso. Eu ainda mandava o meu dízimo para a igreja. Eu me sentia José naquele lugar, porque foi assim com José. E eu saí honrado. E o diretor falou assim: Eliel, o dia que você sair daqui, eu faço questão, o diretor, ele falou assim: o dia que você sair daqui, eu faço questão de vir, pode ser a hora que for. O preso só podia sair com alvará até as 8 horas. Depois das 8 horas o preso não saía mais. E ele falava: eu faço questão de vir abrir a cela para você. E ali o meu alvará chegou às 11 horas da noite. Era um japonês que trazia os alvarás. E aí chegou 11 horas da noite. Aí eu chamei o carcereiro e falei assim: você pode me fazer um favor? Ligar para a casa do seu Nelson? Aí ele falou assim: por quê? Aí o outro carcereiro que já tinha escutado a conversa, aí falou assim: não, pode ligar, porque o seu Nelson pediu para ligar assim que ele recebesse o alvará de soltura. Oh, irmãos. Oh, Jesus. Aleluia, Pai. Irmãos, deputado Lacerda Franco, a delegacia, lá no finalzinho de Pinheiros, eu fui até o Canindé a pé, de tanta alegria, irmãos. Meia-noite, eu dobrei os meus joelhos, ali na Avenida Paulista. Eu dobrei meus joelhos, abri meu braço, ninguém entendia nada, e eu lá assim, ó: Deus, obrigado, Senhor, porque antes eu te conhecia só de ouvir falar, e hoje os meus olhos te veem. É assim, irmãos, que eu me senti, sabe, não só livre da cadeia, mas livre do pecado. Eu me senti livre de todas as artimanhas de Satanás. Satanás tentou e não conseguiu. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu preparei aqui uma sessão de fotos para vocês aqui. O testemunho é muito mais extenso, irmão, muito mais extenso. Então assim, eu peço até perdão para os irmãos, mas eu vou mostrar aqui algumas fotos para vocês desse amor transformador, desse amor que nós estamos falando. O amor que não tem igual, irmãos. Deus, Ele poupa a nossa vida.
para que Satanás não tenha poder de tocar na sua família, nos teus filhos. Satanás não tem o poder de tocar nos teus bens. Satanás não tem poder de tocar na tua família, irmãos. Recebe isso em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se puder também soltar a música também, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vai glorificando, irmão. Vai glorificando, vai dando glória a Deus. Nosso Deus é tremendo. Aleluia. As mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Aleluia. Vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aleluia. Aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: você é um milagre, você é um milagre. Oh, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus. Sabe quem é essa mulher, irmãos? Oh, labracalaba, subrianda, labacheias, xaramandu, que anda labacai. Essa mulher advogada que estava sentada ali, irmãos. Hoje, minha esposa, aquela maldição que aquela mulher jogou sobre a minha vida, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor. Já me deu uma família completa. Me deu a Mariana. Mariana tinha 9 anos quando eu a conheci. Sabe, me tem como pai, me chama de pai. Sabe, é lindo ter isso aí. Pode rolar. Ela falou que eu nunca ia ter filho. Nunca ia ter filho. Sou ele grávida. Sou ele grávida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus preparou até hospital particular para ela nascer. Pode mudar, irmãos. Aleluia. Pode continuar a música, viu, irmãos? Pode continuar a música. Oh, aleluia, Jesus. Pode ir mudando. Glória a Deus. Gabriela. Pode ir mudando. Aleluia. A Mariana com a Gabriela no colo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que parecia impossível, irmãos, Deus torna possível. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ir mudando. Aquilo que parecia ser minha morte, eu voltando do encontro. Eu e minha linda esposa, que eu a amo muito. Aleluia. Aleluia, Gabriela. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vou fechar aqui com a Gabi agora. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. É isso que Deus tem para mim. É isso que Deus tem para você. Deus tem sempre o melhor para você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um brado de glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse momento agora, irmãos. Aleluia.
Eu quero falar com você que está aí. Eu não sei como você entrou nesta igreja. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está a sua fé. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu estou aqui, irmãos, depois de tudo que eu passei, overdose, facada, acidente com moto, depois de tudo que eu passei, irmãos, se hoje eu estou aqui, é porque eu sou um milagre. É porque Deus já tinha marcado na sua agenda que eu estaria aqui hoje para falar sobre você. Tem jeito sim.